E finalmente, os jogadores de RPG e também fãs de Dungeons and Dragons foram agraciados com um filme decente. Moshi, eu sou a Juliara, esse é o Zona C e hoje eu quero falar sobre Dungeons and Dragons Honra entre Rebeldes. Eu acabei indo na cabine de imprensa de Dungeons and Dragons Honra entre Rebeldes, que é o filme aí que traz uma aventura, vamos dizer assim, que é de Dungeons and Dragons, o RPGzão Dungeons and Dragons. E confesso que, desde os primeiros trailers, eu estava um tanto animada para poder assistir, porque parecia ser muito divertido, parecia que finalmente tinham feito uma obra que fizesse jus ao RPG, ao sistema de jogos. E pra quem não sabe muito bem o que é Dungeons and Dragons, por que estou falando de RPG? Dungeons and Dragons foi um dos primeiros sistemas de RPG a existir. Pra quem não conhece, RPG Role Playing Game, que geralmente a gente joga presencialmente. Hoje em dia a gente tem jogado bastante digitalmente, porque nós temos plataformas que permitem isso, mas ele mais precisamente é um jogo de interpretação com base em dados. Eu não vou explicar muito mais sobre isso, eu vou deixar um vídeo aqui nos cards que eu fiz há um tempo explicando certinho o que é RPG e esse vídeo tá completaço. Mas bora lá, vamos falar sobre o que é esse filme. Aqui na história a gente acompanha o Edgin, que é um humano bardo, e a Holga, que é uma humana bárbara, que estão tentando reaver a filha do Edgin, que foi raptada, vamos botar assim meio entre aspas, sequestrada, mas não foi uma coisa tão ruim assim. Na verdade, a menina foi tomada, né, do pai, depois de uma incursão mal feita ali do Edgin e do grupo que ele se encontrava. E aí estamos ali os dois eles querem reaver a filha do Edgin. A Holga é quase como uma tia pra menina, pra filha dele e tudo mais. E pra isso, eles precisam juntar uma equipe para poder fazer de fato esse resgate. E aí eles vão atrás de um dos antigos companheiros dele, que é o Simon, que é um humano feiticeiro. E aí eles precisam de mais gente pra ajudar e eles acabam indo atrás de uma Tiefling, que é a Doric, e ela é uma Tiefling druida. Eu tô falando a respeito das classes e das raças aqui porque isso eu vou comentar um pouco mais pra frente. Enfim, essa equipe acaba se juntando e aí a gente acaba passando por uma aventura aí deles passando por diversos lugares, enfrentando diversas coisas para poder de fato trazer a filha do Edgin de volta. Agora vamos lá falar sobre as minhas considerações e eu tenho bastante coisa, eu acho, para falar sobre esse filme. Uma coisa muito legal aqui é que a história ela não fica 100% do tempo focada no personagem do Chris Pine, que é o Edgin, que na verdade ele é um humano ladrão e bardo, né? Ele também é um ladrão, então é importante eu falar isso. A gente tem um pouco do background de cada um dos integrantes ali da comitiva, dos aventureiros, enfim, como queira chamar. Então a gente consegue ver mais ou menos como que seria dentro de um one shot de D&D. Teve até uma coisa que eu falei em relação a ter achado o filme um pouco corrido, que realmente eu achei um tantinho corrido. Poxa, Ju, mas são 2 horas e 14 de filme. Sim, são 2 horas e 14 de filme. É um filme longo. É um filme que você não sente essas 2 horas passando, porque ele é muito dinâmico. Mas ao mesmo tempo é o que eu falei, eu achei ele um tanto corrido. Mas tem que levar em consideração o que foi dito pra minha pessoa aqui. É claro que foi corrido, é um one shot. Pra quem não sabe, um one shot é como se fosse uma campanha de RPG de uma única sessão. E geralmente ela acaba acontecendo as coisas mais rápidas e tudo mais. Pode acontecer de ser uma sessão um tanto longa, mas ainda assim as coisas vão acontecendo bem rápido. Pra quem quiser saber mais sobre o One Shot, assiste o vídeo que eu deixei aqui nos cards e também cola lá na Twitch, que de vez em quando a gente faz live de RPG. Já rolou o One Shot por lá, a gente tem nossa mesa regular de Sétimo Mar, então você já deve imaginar que pra mim foi muito legal ter assistido RPG transformado em uma história de fato para as telonas. Uma outra coisa que eu achei bem bacana aqui
é que a gente consegue acompanhar os personagens subindo de level. Sim, pra quem não sabe, em RPG a gente não começa com levels muito altos, a gente começa lá do level 1 e de acordo com que a gente vai ganhando experiência, a gente também vai ganhando armas de acordo com o nosso nível, magias de acordo com o nosso nível, armaduras e coisas do tipo. Tipo em RPG digital também, de jogos e coisas do tipo, sabe? E aqui a gente consegue ver essa gradação, esse aumento de experiência dos personagens ao longo da história. Isso é uma coisa muito legal. Talvez você que não acompanhe tanto RPG assim, não sinta tanto isso, mas quem joga, você pode ter certeza que vai identificar esse avanço, essa evolução dos personagens. Uma outra coisa muito bacana é que, assim, mesmo que você não conheça sobre RPG e coisas do tipo, aqui você tá vendo uma aventura. É um filme... A gente tava conversando a respeito, eu com a galera que assistiu na cabine de imprensa, que esse aqui é estilo um filme da Sessão da Tarde, sabe? Mas é aquele filme da Sessão da Tarde bom que você vai querer assistir diversas vezes. Então, você acaba, mesmo você não jogando RPG, mesmo você não conhecendo tanto Dungeons and Dragons e essa coisa toda, você vai conseguir se inteirar na história, entender o que tá acontecendo e você vai acabar se envolvendo ali na história e tudo mais. Dá pra torcer por alguém ali, que dá pra você decidir se você gosta de alguém ali, você eleger seu personagem queridinho dentro da trupe ali. Então, assim, de fato, é um filme que é pra quem não joga e pra quem joga também. Uma outra coisa muito interessante também, muito legal de ser falada. Sim, nós temos a referência à Caverna do Dragão, tá? Que isso é uma coisa que já foi mostrada nos trailers também. De início eu pensei que a aparição deles ia ser muito mais rápida do que foi de fato no filme. Então foi bem interessante ter visto isso. E acaba sendo aquele fanservice que deixa a gente com o coração quentinho. Porque a gente é fã, a gente quer service, não é mesmo? Então sim, nem sempre o fanservice é uma coisa ruim. Aqui foi muito legal ter visto. Temos algumas ressalvas aqui e ali em relação à aparência dos personagens, mas não é tipo, etnia, não, é porque... Enfim, quando você assistir, você me conta nos comentários o que você achou dos personagens. Mas de fato eles aparecem e são um tantinho mais relevantes do que a gente imaginava que seria, de acordo com o que foi passado lá nos trailers. Uma outra coisa aqui é para os fãs de fato de D&D. A gente tem referência a tanta coisa, mas tanta coisa de D&D. Eu não consegui pegar todas as referências, porque eu não sou uma exímia conhecedora de Dungeons and Dragons. Então eu não consegui pegar todas as referências que tinha, porque real tinha muita referência. Desde os comunicadores que eles usavam até uma peça extremamente importante dentro da história e monstros que aparecem, enfim, é muita referência. Pra quem não conhece, não vai fazer diferença você saber, mas pra quem conhece, é uma puta coisa que enriquece a história, sabe? É um acréscimo muito importante pra quem conhece, pra deixar mais familiar e pra de fato ser uma coisa que caracteriza Dungeons and Dragons. Então é isso que eu tinha pra falar a respeito de Dungeons and Dragons Honra entre Rebeldes. Foi um filme que eu realmente curti pra caramba. Foi um filme que foi muito bem feito. Os CGIs também foram muito bem feitos. Eu não achei que foi uma coisa cagada. Eu achei que foi bem condizente com a história. A gente não tem tanta coisa assim, mas a gente tem um tanto de CGI, até porque a gente tá falando de um filme que tem magia, tem seres fantásticos e coisas do tipo. Então, acho bem interessante eles terem tomado um pouco de cuidado com o CGI, mas não foi aquela coisa tipo, quanto CGI nesse filme. Deve ter tido bastante, mas eu não consegui reparar tanto assim. Uma coisa muito importante. Nós temos muita referência a diversas raças de D&D aqui. Aparece muita raça de D&D. Tem raças que eu, de fato, não conheço, mas eu sei que aparece um monte. Eu tenho um amigo meu que ele é mestre, ele é o mestre, inclusive, da nossa mesa de sétimo mar. Ele é, tipo, o nosso mestre RPG. Ele é o tio da ficha. E ele, tipo, ficou apaixonado pelo filme, ele gostou pra caralho. Então, assim, mano... foi muito bom Dungeons & Dragons, eu adorei assistir no cinema. Pretendo assistir novamente,
inclusive, no cinema. Vamos ver se vai dar certo isso daí. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você assistiu Dungeons and Dragons já, deixa aqui nos comentários falando suas impressões a respeito. Se você curte RPG, deixa aqui nos comentários também. E se você curte, eu já tô te convidando a acompanhar lá na Twitch. Lembrando também, já vou deixar o convite, que por conta dessas lives de RPG lá no meu canal, a gente criou o projeto Dados Comprados. Quem acompanha as lives de RPG sabe mais ou menos o porquê que é o Dados Comprados, mas em breve nós vamos revelar tudo direitinho. Então eu vou deixar as redes sociais aqui na descrição aqui do vídeo do Dados Comprados para você já acompanhar por lá, porque nós migraremos toda a parte de RPG para esse projeto. Então é isso, espero te ver no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!